E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos. Hoje eu estou trazendo o resumão do Prota que reencarnou como um deus com o poder de recriar o universo. Esse Prota é muito casca grossa. Ele vai conquistar todas as deusas do universo. Rapaziada, essa obra me lembra um pouco do Rei Invencível. Por isso eu decidi trazer ela de volta para o canal. E por fazer 5 meses desde o dia que eu postei a última parte, eu decidi fazer o resumão de todas as partes desse manhwa em um só vídeo. Se vocês baterem a meta de 8.000 likes em uma semana, eu vou ter certeza que vocês querem ela de volta no canal. E vou continuar da parte que eu parei 5 meses atrás. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 8.000 likes, eu faço a parte 2 dessa obra. Desde o nascimento do mundo, no início do caos, o grande Dão sempre existiu, e era responsável pelas leis do céu e da terra, e mudou tudo o que existia. Abaixo do Dão Celestial, o mundo passou por 2 grandes ciclos. Durante o primeiro ciclo, o alvorecer da história, milhares de pessoas treinavam e cultivavam de forma minuciosa, apenas para alcançar o reino além do Dão Celestial. Porém, o ser vivo era ganancioso, e não apenas roubaram de forma egoísta as raízes espirituais do céu e da terra. Eles tentaram reivindicar a fonte do Dão Celestial. O Dão Celestial foi enfraquecido pela ganância do mundo, e ficou desapontado com todos os seres vivos. E eventualmente, o Dão Celestial destruiu todos os seres vivos. Durante o segundo grande ciclo, os 3 mundos, céu, humano e terra, foram divididos em áreas, e já não eram mais os mesmos. O oeste é controlado pelos deuses, o leste é gerenciado pelos imortais, e o reino da terra virou um local privado, e rapidamente se tornou uma terra perdida. E o reino humano está em algum lugar entre o reino do céu e o reino da terra, onde os fracos caem no ciclo de reencarnação. Entretanto, alguns seres do primeiro grande ciclo não foram completamente aniquilados. Alguns deles reencarnaram como seres humanos, e estão entre nós até hoje. Alguns simplesmente voltaram à vida, e outros renasceram com os seus poderes intactos. Todos eles possuem o mesmo propósito, que é embarcar no caminho do destino e desafiar o Dão Celestial. Por causa disso, o Dão Celestial despertou enfurecido, e lançou um poderoso trovão sobre a terra. E pela segunda vez, o mundo foi destruído. E agora o mundo está entrando no seu terceiro ciclo, e dezenas de milhares de anos já se passaram. Resumindo, o Dão Celestial anterior deixou esse mundo para trás e foi embora. E agora o protagonista é um novo Dão Celestial. Ele foi escolhido pelo sistema, e reencarnou nesse Isekai com poder ilimitado, mas diferente do anterior deus do mundo que usava a força para resolver as coisas. O Prota disse que não cometeria um erro tão baixo, já que a força não resolve todos os problemas. Isso só serve para acabar com os inimigos, então não adianta destruir o mundo. Ao mesmo tempo, um dragão apareceu e tentou atacar o governante do universo, mas usando apenas o dedo mindinho. O Prota disparou uma grande explosão de energia, e destruiu uma parte de 2 montanhas ao lado do dragão. E percebendo que não passava de um inseto na frente do Deus do Universo, o dragão fugiu sem pensar 2 vezes. É claro, o Deus do Universo não quebrou seus princípios. Ele só deu um sustinho nele. E ao ser perguntado se ele não ia usar a força contra seus adversários, ele respondeu que contanto que a negociação seja possível, esse mundo não será destruído pelas suas mãos. E como ele é um Deus, atualmente ele só quer conhecer melhor o seu mundo. Depois, enquanto ia em direção da Cidade da Liberdade, um grupo de comerciantes de escravos tentou vender fadas e também prisioneiras de guerra para ele. E usando o olho de Deus, ele viu que os corações dessas minas já estavam vazios. E percebendo que o Prota não estava interessado, o comerciante tentou agradar ele, mostrando uma elfa que só pode ser encontrada no continente oeste. E ignorando o comerciante, o Prota foi embora, e o motivo dele não salvar elas, e que os comerciantes de escravos só irão continuar capturando mais pessoas. E mesmo se ele destruir esse tipo de lojas do mundo inteiro, outros mercados desse tipo irá aparecer para preencher seu vazio comercial. Então libertar elas não vai resolver esse problema completamente. E para resolver um problema, você precisa lidar com a raiz principal. Assim ele entrou em um desses tipos de mercados, e percebeu que mesmo se ele libertasse os escravos, eles voltariam para esse lugar por vontade própria, já que seus medos não permitiam a eles de almejar a liberdade. E com essas informações, o Deus do Universo abriu seu sistema para recriar as regras do mundo, e a abolição da escravatura será sua primeira missão como Dão Celestial. Assim ele escreveu uma nova regra nesse Isekai, e a regra era a seguinte: para toda a existência no 5º grau ou menos, qualquer ato cometido contra qualquer criatura humana ou humanoide para fins de escravidão acionará a regra. E quando isso acontecer, o comerciante de seres humanos verá uma figura escura com aparência similar à dele cuja força é muito superior à do comerciante. E antes de eliminar o indivíduo, a figura escura dará um aviso, e após o primeiro aviso falhar, ele atacará até que parem com a intenção de vender outra pessoa.
Assim, ao terminar de elaborar a nova regra, o mundo inteiro foi modificado e a sua nova regra entrou em operação. Ao mesmo tempo, quando o comerciante tentou vender essas garotas para o Prota, uma figura escura apareceu atrás dele, e enquanto ficava assustado com isso, a parede atrás dele quebrou, e um dos capitães de segurança caiu na sua frente. E quem deixou o capitão em tal estado era uma figura escura com aparência similar à dele, mas ela tinha uma força muito maior que a sua. É claro, mesmo com tudo isso acontecendo na sua frente, o Prota estava despreocupado, já que não existem pessoas nesse mundo que possam matar ele. E depois de uma pequena troca de golpes, o capitão foi derrotado facilmente, mas como ele tinha se rendido, a figura escura não deu o golpe final nele. Ao invés disso, ela foi até as garotas e quebrou as correntes. E vendo que os figurantes não estavam entendendo a situação, o Prota explicou para eles que as sombras não querem matar eles, ela só quer libertar os escravos. É claro, como eles eram apenas funcionários, eles ficaram aliviados com isso, mas o chefe desse comércio ficou irritado e tentou parar a fuga deles. Aí do nada a figura escura apareceu atrás dele e mandou ele voando com um soco. Ao mesmo tempo, a elfa, que parece mais ser uma fada do que uma elfa, voou de volta para sua casa. E nessa situação caótica, uma bela garota apareceu na frente do Prota dizendo que finalmente encontrou seu mestre. Depois mostra o protagonista na casa de chá, dizendo para ela não o seguir, mas ignorando o que ele quer. A garota disse que como ela é a serva dele, ela jurou o seguir por todo o continente. E achando isso um pé no saco, o Prota recusou o pedido dela de viajar juntos. Mano, eu não entendo como ele está recusando uma beleza dessa. Depois de tomar um fora, a garota começou a chorar e fez um grande escândalo, dizendo que se ela fez algo errado, ela pode mudar, até que ele esteja satisfeito. É claro, se fossem meus inscritos no lugar dele, eles ficariam eufóricos, mas o Prota foi irritado, e disse que ela está muito apegada nele, e para piorar, ela tem uma personalidade ruim, e sua estabilidade é média. No momento que alguém a incomoda, ela simplesmente destrói um país inteiro, e isso se torna um problema. Mano, eu mesmo não vejo problema nisso. Fé nas malucas. Mesmo ela agindo toda fofa na sua frente, ao dizer que só quer estar do lado dele, o Prota falou que tem muita vergonha quando está com ela, mas como ela estava enchendo muito o saco dele, ele não teve outra escolha a não se aceitar. E ouvindo isso, a garota ficou muito feliz e não perdeu a chance de abraçar seu querido mestre. E como o Prota conhecia bem sua serva, ele sabe que mais cedo ou mais tarde, ela vai invadir seu quarto no meio da noite. Ao mesmo tempo, o sistema explica que existem 5 encarnações celestiais do antigo Dom Celestial, e essa garota é uma delas. E das 5 encarnações celestiais, 3 são mulheres, e 2 são homens. E todos eles são absolutamente leal ao Prota. Mas existem aqueles que são contra os celestiais. Durante ambos, o primeiro e segundo grande ciclo, eles eram tão ambiciosos que chegavam a matar a si mesmo. E no primeiro grande ciclo, antes que eles reencarnassem, eles roubaram a raiz espiritual do seu próprio mundo. E essa ação não é diferente de matar uma galinha e pegar os ovos. Por causa disso, os deuses morreram e os demônios pereceram. E todos os seres vivos também. Apenas o céu ficou eterno. E agora, no terceiro ciclo, o Prota se tornou o governante eterno dos 3 mundos. Depois, ao analisar a adição das suas regras no mundo, ele confirmou que seu plano estava sendo bem sucedido. E vendo isso, a garota disse que ele pode facilmente dar uma fortuna ilimitada para todos os seres vivos, e eliminar toda a opressão e hierarquia social. Então ela não entende por que ele decidiu usar a sombra preta para abolir a escravidão. E respondendo à pergunta dela, ele disse que a razão para a existência do Dom Celestial e de manter a ordem. E o que ele fez agora foi apenas corrigir o distorcido e danificado estado de injustiças. E isso não interrompeu o ciclo natural da sociedade. E enquanto tentava explicar isso de uma forma fácil para sua serva idiota, ele percebeu que ela não está entendendo nada. Então ele disse para ela se esconder, e mostrou ela um exemplo, que estava acontecendo na sua frente, aonde uma garota estava fazendo caridade, e um ladrão tentou roubar sua bolsa de dinheiro. Mas antes de conseguir fazer isso, o Prota avisou a garota, e ela deu um chute no figurante que fez ele sair voando para longe. Ao mesmo tempo, ela agradeceu o Prota por ter avisado ela, e se apresentou dizendo que seu nome é Ai, uma artista marcial, e como ela é uma aventureira, o Prota contratou ela como escolta para levar ele até o ocidente. E o motivo disso, e que seria melhor conversar com os aventureiros sobre suas aventuras, para ele descobrir mais sobre esse mundo. É claro, como Ai recebeu um pagamento generoso, ela aceitou facilmente esse trabalho, e apresentou seus 2 amigos que estão viajando com ela. Um deles é um taoísta, e a outra é uma bela sacerdotisa chamada Mary. Assim, depois de se apresentar, eles saíram da cidade em direção do ocidente. E vendo a feira da Igreja da Luz na sua frente, o Prota explica que no segundo grande ciclo o Deus da Luz estava apenas no pico do ranking celestial, e não tinha nem chance de batalhar ao lado do Dom Celestial. E enquanto pensava nisso, ele viu a sacerdotisa envergonhada com seu olhar, já que para os outros parecia que ele estava olhando para o grande Sugoi Dekai dela. Até sua serva pensou nisso,
e ficou irritada. Ao mesmo tempo, o sistema explicou que mais de 80 celestiais no primeiro grande ciclo morreram pelas mãos da Quintia. Galera, esse é o nome da serva do Prota. Enquanto eles viajavam juntos, o taoísta percebeu que o Prota era muito overpower, já que ele conseguia conter tão bem sua aura que quase desaparecia, mas mesmo contendo tão bem sua aura, uma das 5 encarnações celestiais sentiu sua aura mesmo estando presa no submundo, e como o Prota era um deus, ele percebeu que aquela garota no submundo tinha sentido sua aura. Assim, depois, no meio da sua viagem, eles viram vários escravos que foram libertados por causa da figura escura no meio da rua. Mas o Prota acabou tendo uma bela visão, já que a sacerdotisa estava tampando sua visão com seu traseiro. Para a sacerdotisa, as ações dessas figuras escuras são muito radicais. Mas para o taoísta e a artista marcial, as ações dessas figuras são bem melhor comparado a uma miséria de longa duração, já que várias pessoas vão poder ter um futuro agora, mas como nem todos os escravos vão poder ter suas liberdades, a sacerdotisa orou para a deusa da luz salvar todos eles, mas o Prota acabou com sua alegria, dizendo que a deusa da luz não pode salvar aquelas pessoas, e essa sua fala fez com que a sacerdotisa ficasse irritada. E nisso a conversa acabou seguindo um caminho nada a ver, aonde o Prota teve que explicar de uma forma científica como fazer a chuva cair em um reino que está sem água. Mas como eles estavam na era medieval, os figurantes pensaram que ele estava fazendo uma piada, e começaram a rir da cara dele. E vendo isso, sua serva ficou irritada, e tentou atacar eles, mas o Prota parou ela, ao pegar sem querer nos grandes Sugoi Dekai dela, e percebendo isso, ele tentou tirar a mão, mas sua bela serva não deixou, e ficou babando querendo que ele fizesse de novo, e vendo a forma que ela estava, ele criou uma nova lei, aonde ele evitava os ataques noturnos da Quintia. Mano, esse Prota está me decepcionando muito. Depois, enquanto acampavam para passar a noite, sua serva perguntou se ela deveria fazer alguma coisa contra o grupo de mortos-vivos que estava no sudoeste, e ele respondeu para ela não fazer nada, e vendo seu mestre indo dormir, ela começou a babar e tentou atacar ele, mas a nova lei do universo não deixou, e enquanto ela se lamentava como se estivesse perdido um parente querido, foi revelado que a artista marcial estava grávida do taoísta, e eles estavam planejando se casar quando essa missão terminasse. Mas quando eles viram a morte se aproximando, eles entraram em desespero com a legião de mortos que estavam indo em sua direção. E o motivo do número de mortos ser tão alto era que a função de reencarnação desse mundo estava quebrado, após uma grande batalha de 2 seres monstruosos. Ao mesmo tempo, ao ver um necromante liderando esses mortos-vivos, a sacerdotisa começou a implorar para a deusa da luz salvar eles, já que se um milagre não acontecesse, eles com certeza morreriam. É claro, o milagre já tinha acontecido. O Prota estava junto deles, então usando sua aura do Deus do Universo, ele fez os mortos-vivos ficarem paralisados de medo, e como a maioria dos zumbis era uma criatura sem inteligência, eles agiram pelo instinto de querer sobreviver e atacaram o Prota, mas antes deles chegarem perto dele, o cavaleiro morto-vivo cortou os esqueletos em pedaços, e o motivo dele ter feito isso foi porque ele reconheceu que o ser na sua frente era capaz de eliminar todo o seu exército. É claro, ele não conseguiu ignorar completamente seu instinto, e ordenou que seus companheiros atacassem os seres humanos fracos, já que para ele os fracos devem morrer. E vendo os esqueletos atacando os aventureiros, o Deus do Universo ficou irritado, com o fato desses insetos estarem ignorando seu aviso. Então ele deu apenas uma simples pisada no chão, e uma cratera gigantesca se formou, e engoliu o exército de mortos-vivos. E vendo essa cena chocante acontecendo na sua frente, os figurantes ficaram chocados com o tamanho do poder dele. E mesmo ele tendo a filosofia de que usar a força não resolve tudo, tem hora que o jeito mais fácil de resolver o problema é usando a força. Ao mesmo tempo, ele disse para o ser do submundo parar de se esconder no meio dos esqueletos. E terminando de dizer isso, uma bela garota extremamente assustada apareceu, e se apresentou dizendo que se chama Emir, e ela é um membro da Igreja dos Necromantes. Ela também se desculpou por ter atrapalhado a viagem do Prota, e vendo quão bem dotada ela era, eu errei aqui. Eu quis dizer, ao ver o quão bem educada ela é, ele aceitou a desculpa dela, e permitiu que ela e seu exército fossem embora, e por causa dessa grande benevolência dele, todos os esqueletos abriram caminho e se ajoelharam perante ele, e enquanto se sentiam igual os hebreus andando no meio do Mar Vermelho, a sacerdotisa disse que o Prota não pode deixar os mortos-vivos irem embora, senão eles vão matar ainda mais pessoas. Por causa disso, ele deve usar seu poder para eliminar esses seres do mal. Ao ouvir isso, o Prota disse que aos olhos da deusa da luz que a sacerdotisa serve, os mortos-vivos são apenas meras criaturas noturnas que odeiam a luz do sol, mas eles não são do mal. Para o Prota, todas as coisas nesse mundo são seres semelhantes, independentemente de suas crenças ou raça. Então ela deveria se sentir mal por querer destruir outros seres que pensam e acreditam em coisas diferentes dela. E terminando de dizer isso, o casal de aventureiros agradeceram o Prota por ter salvado suas vidas. Ao mesmo tempo,
O prota disse para eles que os deuses realmente existem, e se despediu deles. E vendo ele desaparecendo na sua frente, os aventureiros perceberam que ele era um deus. Depois mostra o prota e sua serva chegando no inferno, e mesmo esse sendo um dos 3 grandes reinos, o lugar da morte e da reencarnação, tudo que o Deus do universo viu na sua frente foi ruínas e alguns mortos-vivos. E o motivo dele não sentir preconceito contra os zumbis, e porque a existência deles também obedecem ao dom celestial, então eles não são diferentes de outras raças. E eles estão nessa situação, porque o ciclo de reencarnação está quebrado, portanto todos eles se tornaram cadáveres ambulantes sem inteligência. É claro, ele veio até o inferno para reconstruir o ciclo de reencarnação, mas como ele não pode ser incomodado durante a recriação, ele pediu o poder da sua serva emprestado, para assim eles poderem recriar o ciclo de reencarnação juntos. É claro, ao se abraçada pelo seu mestre, a garota ficou nas nuvens, e usando seu poder junto do dela, o prota começou a recriação. Ao mesmo tempo mostra um morto-vivo saindo do meio de vários esqueletos, e esse esqueleto era a Imperadora Fantasma. E ao ver a luz da reencarnação, ela ficou surpresa com o fato do dom celestial estar conseguindo reparar o ciclo da reencarnação. Assim ela explica que no passado, ela e o Rei Selvagem competiram pelo poder sobre a vida e a morte, e no final cada um deles obteve a metade do poder. Mas o ciclo da reencarnação foi danificado durante a batalha. Assim o inferno acabou sendo ignorado durante milênios. Por causa disso ela não consegue entender por que o dom celestial quer restaurar o ciclo da vida e da morte logo agora, e também porque a aparência dele está diferente de antigamente. É claro, independentemente da intenção dele, a Imperatriz disse que se ele atrever a revelar suas fraquezas, ela não será educada. E enquanto pensava nisso, ela acabou percebendo que os mortos-vivos estavam restaurando as suas memórias e também suas inteligências. Então ela decidiu mudar seu plano, já que se ela agisse precipitadamente, ela provavelmente seria destruída. Então ela decidiu esperar que ele gastasse uma grande parte do seu poder revivendo todo mundo, para ela recuperar seu corpo, e atacar ele quando não tivesse no seu poder máximo. Mas depois de pensar um pouco, ela desistiu do seu plano, já que ela está feliz o suficiente por poder recuperar seu corpo. Então ela decidiu assistir às outras potências do inferno indo para cima do dom celestial. E vendo esses monstros indo em sua direção, a garota tentou eliminar eles, mas o prota abraçou ela mais forte, e disse para ela não se distrair, já que ele tem seus próprios planos. Assim, ao estalar os dedos, uma sombra negra com a mesma aparência que a dele apareceu, e ele deu o trabalho de cuidar desses insetos para sua sombra. E o motivo dele não ter deixado sua serva cuidar disso, e porque ela destruiria o inferno antes mesmo que ele pudesse restaurar o ciclo de reencarnação. Ao mesmo tempo, a sombra do prota disse que os monstros têm 2 opções: voltarem para onde eles vieram, ou continuar se aproximando e ser morto pelas suas mãos. É claro, ao ouvir essa declaração arrogante dele, os demônios ficaram cheios de raiva e atacaram ele, mas agindo de uma forma debochada igual o Satoru Gojo. O prota desviou dos golpes deles como estivesse brincando com um bando de crianças, e mesmo o Rei da Morte usando a gravidade aumentada 100 vezes na sombra do Deus do Universo, ele não sentiu nenhum dano. E aproveitando que aquele ser misterioso estava lutando contra seus companheiros, o monstro Ratazana tentou atacar o prota. É claro, vendo isso, a garota tentou eliminar esse inseto, mas o prota abraçou ela novamente, e disse para ela não desprezar seu clone. Ao mesmo tempo, a sombra do Deus do Universo agarrou a cabeça da Ratazana, e esmagou o demônio no chão. E vendo o grande poder dele, os monstros decidiram atacar tudo de uma vez, e achando isso fofo, a sombra do Deus do Universo decidiu mostrar a diferença absoluta de força entre eles, e mandou todos eles se ajoelharem perante a sua presença, e somente com sua aura. Ele fez todos os demônios ao seu redor caírem no chão ajoelhados, mas teve alguns que conseguiram resistir sua aura, e um deles era o comandante esqueleto. E vendo ele, o monstro ancião explicou que na vida anterior desse esqueleto, ele foi o matador de dragões mais poderoso, e depois da sua morte, ele acabou se tornando um morto-vivo com o maior poder entre os demônios do inferno. Ao mesmo tempo, ele carregou seu ki gigantesco, e começou a absorver a aura dos mortos-vivos para fazer seu ki ficar ainda maior. Então, usando todo o seu poder, ele atacou a sombra do prota, mas o clone do Deus do Universo desviou facilmente, e com um único soco normal, ele dizimou a existência do esqueleto supremo no estilo Saitama. E vendo isso, os outros demônios ficaram ainda mais apavorados, e se renderam perante ao prota. Assim o ciclo da reencarnação foi recriado, e os corpos dos mortos-vivos começaram a se regenerar, e suas almas voltaram para o ciclo da reencarnação. Ao mesmo tempo mostra a Imperadora Fantasma recuperando seu corpo, e dizendo que precisa agradecer o dom celestial por isso. Essa sim é uma bela lore. Um demônio velhote explicou que normalmente quando uma alma se dispersa, nem mesmo os especialistas mais fortes podem trazê-la de volta. O único ser que teria tal poder seria o dom celestial, e enquanto ele terminava seu raciocínio, o prota apareceu do nada atrás dele, e mesmo vendo seu Deus de carne e osso, a garota cobra ainda tinha suas dúvidas se ele é mesmo o dom celestial. É claro, ao ver ela duvidando da majestade do seu mestre,
A Quintian ficou irritada e tentou dar um fim na garota cobra, mas parando ela, o Prota disse que realmente é o Deus do universo, e com sua confirmação os demônios começaram a pensar que estavam sonhando, mas ao se lembrar da catástrofe do segundo grande ciclo, eles sentiram um sentimento de puro desespero. É claro, o Prota não importou com o medo deles, e perguntou por que muitos especialistas poderosos evitaram as duas grandes batalhas, e apavorada a mina cobra respondeu que enquanto houver recursos suficientes no mundo interior, eles serão capazes de sobreviver a esse poder animalesco. Simplificando, os especialistas sobreviveram usando os recursos do inferno. É claro, isso não seria suficiente para resistir contra o poder do Dão Celestial. Por causa disso, centenas de especialistas da camada celestial se uniram para resistir, mas nisso apenas uma dúzia de pessoas sobreviveram. E terminando sua explicação, a garota cobra perguntou para o Prota o que causou aquela catástrofe. E como ele não podia explicar que ele foi forçado a substituir o Dão Celestial, ele fingiu que o governante do universo sempre foi ele, e disse que destruiu o mundo para permitir que mais pessoas conseguissem sobreviver. Caso contrário, com a ganância dos especialistas, este mundo já teria sido totalmente destruído durante o primeiro grande ciclo. E ouvindo isso, os demônios perceberam que isso foi tipo uma retribuição kármica, já que no passado eles estavam tão focados em melhorar suas forças que não importavam com mais nada. Ao mesmo tempo, o Prota disse que vai dar uma chance para eles se redimirem, mas para isso eles têm que entrar na sua organização. É claro, a Quintian não gostou disso, já que esses demônios eram fracos demais para serem dignos de estar ao lado do seu mestre, mas o Prota acalmou ela dizendo que embora os demônios sejam fracos em comparação com eles, dentro dos três reinos eles já estão no auge dos especialistas, e o motivo dele querer eles na sua organização, e porque o ciclo de reencarnação não está completo. O ciclo de reencarnação tem um mecanismo natural onde as almas fracas seriam diretamente absorvidas. No entanto, para aqueles acima do posto de Rei Celestial, o ciclo de reencarnação não tem muito poder sobre eles, e por causa disso especialistas como eles são necessários, e as missões deles vão se forçar as almas com grande poder a reencarnar. E o nome da sua organização será Hades. É claro, era impossível para os demônios recusarem o pedido do Dão Celestial, ainda mais com a Quintian olhando para eles com um olhar assassino. Por causa disso, eles não tiveram outra opção a não se entrar na organização do Deus do Universo, mas em troca de entrar em Hades, a mina cobra pediu Prota para curar seus ferimentos, que era uma lesão deixada pelo lobo demônio primordial, mas para curar tal ferida seria necessário a seiva da árvore de vida da floresta élfica. E como Prota teria que fazer uma visita nessa floresta, ele aceitou o pedido dela, e com a organização formada, a Quintian recomendou a Yomintian para gerenciar Hades. E ao ler as informações sobre essa mina, o Deus da criação descobriu que ela era a encarnação celestial criada a partir do cadáver de um ser, o primeiro especialista no céu do mundo, que morreu nas mãos do imperador demônio da geada. E como existia uma parte dela e das outras encarnações celestiais no sangue do Prota, ele conseguiria reviver eles. E terminando de ler isso, ele foi para onde a Yomintia estava. E enquanto via os dois desaparecer do nada na sua frente, os demônios ficaram chocados sem entender o que estava acontecendo. Assim, enquanto voava em uma grande velocidade em direção do seu objetivo, a Quintian perguntou para seu mestre por que ele não curou as feridas da mina cobra, ao invés de fazer propositalmente uma viagem para a floresta élfica, já que ele podia curar tal ferida facilmente, e o Prota respondeu de um jeito que ela não entendeu. Depois, ao chegar no seu objetivo, o governante do universo encontrou a Yomintian selada, e ao tocar no rosto dela, ele confirmou que o corpo ainda estava intacto, e mesmo sendo selado no inferno após a morte, a aura do corpo não é inferior à Quintian. Aí de repente o sistema explica que das 5 encarnações celestiais a Quintian é a mais fraca, e a ressurreição de uma encarnação celestial requer a transferência do poder de origem do Deus da criação em seu corpo. E este poder será dado permanentemente a outra parte e não poderá ser recuperado. Simplificando, se ela morrer novamente, ele terá jogado seu poder fora. Mas mesmo com essa penalidade, ele deu 1% do seu poder para Yomintia. É claro, esse 1% do seu poder era capaz de destruir todo o inferno. E sentindo essa aura aterrorizante, os demônios não conseguiram respirar. E a Imperatriz Fantasma ficou assustada. E pensou que o Dão Celestial tinha percebido que ela não estava morta. Assim, ao transferir 1% do seu poder para o corpo da Yomintia, as correntes que selava ela foram quebradas. E ela abriu os olhos. E vendo seu mestre na sua frente, ela abraçou ele. E cheia de felicidade, ela disse que finalmente está reunida com seu amado mestre. É claro, como ela estava agarrada nele, a Quintian ficou irritada e separou eles. Assim, depois de se desculpar por ter sido rude, ela agradeceu o Prota por ter trazido ela de volta à vida, e vendo a lealdade dela por ele. O Prota disse que a partir de hoje, ela será a principal gerente de Hades, e ela terá uma única tarefa, e isso é construir Hades e manter a segurança do ciclo de reencarnação. E como a ordem do seu mestre era absoluta, ela aceitou sem contestar, e perguntou ao seu mestre que ele ficaria no inferno.
e para se vingar de antes a Quinti agarrou o braço do prota, e disse que seu mestre ainda tem outras coisas para lidar, então ela terá que cuidar do inferno sozinha. Mas como o prota não queria ver a Yomintian triste, ele confortou ela, e disse que já reconstruiu o ciclo de reencarnação, agora só falta ela se tornar a rainha de Hades. Então, cumprindo a ordem do seu mestre, ela usou sua aura e fez todas as formas de vida do inferno ouvir sua voz. Desse jeito ela disse que é a encarnação celestial, e também é a rainha de Hades, e ela ajudará o dom celestial a governar o inferno, e aqueles que costumavam ser artesãos ajudarão a projetar. E os zumbis estarão encarregados da construção, e os mortos-vivos também entrarão no reino humano como fantasma para guiar os espíritos. E se alguém não cumprir, se tornará inimigo do dom celestial. E vendo ela já agindo como uma prefeita imperatriz, o prota ficou aliviado em deixar Hades para ela, e partiu para a floresta Alfica. Assim, na floresta dos elfos mostra algumas escórias humanas se vangloriando por ter capturado algumas elfas de alta qualidade. Mas interrompendo a diversão dos seus subordinados, o líder dos bandidos do Dragão da Terra disse para eles ficarem alerta, até eles saírem dessa floresta. É claro, como todo bom figurante, eles estavam com excesso de confiança, mas de repente uma sombra misteriosa apareceu nas suas frentes, e apontou o dedo para as carruagens aonde estavam as elfas. E vendo isso, o líder dos bandidos pensou que a sombra misteriosa estava tentando roubar seus saques. Ao mesmo tempo, a sombra misteriosa convocou uma lança do nada, e por causa da forma da arma dele, os figurantes começaram a rir da cara do ser misterioso, por ele estar usando uma lança dessa sem estar em um cavalo, mais diferente de tudo que eles já imaginaram nas suas vidas. A sombra convocou um dragão divino de 5º nível, enquanto o líder dos bandidos ficava chocado. O capítulo 9 desse Manhua terminou. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou como um deus com o poder de recriar o universo, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 77 mil inscritos. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos.